Olá a todos, eu me chamo Tanso Luthier Aylan Costa, sou aluno de doutorado aqui do programa de pós-graduação em Agronomia e Ciências do Solo da Rural aqui do Rio de Janeiro e fiquei responsável por apresentar o trabalho intitulado Uso de Índices de Vegetação, NDVI e SAVE, para monitoramento da cobertura vegetal das regiões Norte e Noroeste Fluminense. O trabalho é de autoria de Niriele Bruno Rodrigues, por mim que vos falo, a professora Érica Souto Abreu Lima e o professor Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho. Bom, nas últimas décadas, o sensoriamento remoto, por meio de conjuntos de dados acessíveis e gratuitos, tem fornecido ferramentas para projetos de estudos tanto solo e vegetação e para avaliação ambiental no campo da agricultura de precisão. E segundo o Ponzoni 2001, essa técnica, ela via índices espectrais de vegetação, tem buscado analisar a resposta da vegetação e detecção de mudanças via interação da radiação eletromagnética do alvo em escala global e ou local. E aí, nesse sentido, para a obtenção dos índices, são usadas combinações dentre bandas espectrais, com o intuito de avaliar a relação dos parâmetros biofísicos da vegetação, e para minimizar a variabilidade causada por fatores externos, a reflectância espectral tem sido transformada e combinada em vários índices de vegetação. Dentre os índices de vegetação, nós temos o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, que é considerado na literatura muito sensível às condições ópticas de propriedade do solo, que refletem a densidade da vegetação e as condições de solo exposto, e também o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo, SAVE, que é um índice que vem para aprimorar um pouco o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, considerando os ajustes em relação ao solo exposto, se comparado ao NDVI. E nesse contexto, o objetivo desse estudo consiste em detectar mudanças na dinâmica de evolução do solo e vegetação a partir dos índices de vegetação por diferença normalizada e índice de vegetação ajustado ao solo no recorte temporal de 1999 a 2020, via aplicação das técnicas de sensoriamento remoto para regiões norte e noroeste fluminense aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, como já foi relatado no objetivo, o estudo ele se baseou na região norte e noroeste aqui do estado do Rio de Janeiro, e foi subdividido em 3 etapas. A primeira em relação à revisão temática, que corresponde ao levantamento bibliográfico sobre os índices de vegetação, a obtenção e processamento das imagens de satélite Landsat 8, 7 e 8, que foram processadas no QuantoGIS, e a análise de comportamento espectral ela foi realizada através da aplicação do índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI, que considera a reflectância do infravermelho próximo e também a reflectância da banda do vermelho, que são aplicadas. Esse índice tem variação de -1 a 1, sendo valores próximos a -1 referente a reflectâncias de nuvens, rios e lagos, e valores próximos a 1 em relação à fitomassa, vegetação mais densa, intermediária, mais rala ou solo exposto. O índice de vegetação ajustado ao solo, ele também considera as bandas do NDVI, porém ele apresenta uma constante aqui L, que diz respeito à análise da vegetação, que pode variar de 0,25 a 1. 0,25 sendo considerada uma vegetação mais densa, valores intermediários 0,5, uma vegetação mais intermediária, e valores próximos a 1, uma vegetação mais rasteira. E quanto mais próximo de zero, o índice, mais parecido ao NDVI ele é. E por isso é relatado na literatura o uso de 0,5 como um valor mais adequado. Nesse sentido de postos resultados, nós temos que, para o índice de vegetação por diferença normalizada para o ano de 1999, nós temos que para as regiões de serras escarpadas e locais aqui em transição ao noroeste, nós temos que os maiores valores eles foram considerados de 0,40 a 0,66, o índice de vegetação, com redução para o ano de 2020. Aqui é observado aqui nos índices que variam de 0,24 a 0,45, ou seja, isso denota uma menor cobertura vegetal para o ano de 2020, o que pode estar atrelado às condições ambientais de pluviosidade e também ao uso e manejo do solo, com relação às atividades agrícolas e pastoris. Quando a gente chega e compara o índice de vegetação ajustado ao solo, que é o SAVE, a gente observa que para o ano de 1999, o comportamento foi muito similar ao NDVI, e com isso a gente observa que os maiores valores para o ano de 1999 foi de 0,60 a 0,99, com redução expressiva para o ano de 2020, assim como o NDVI, 0,40 para a 0,68, porém o SAVE ele apresentou valores mais elevados do que o NDVI em relação aos ajustes
de solo exposto. Com isso, nós concluímos que o índice SAV ele enfatizou a maior influência do solo exposto no período seco, se comparado ao índice NVI, e isso foi verificado pela presença de valores mais elevados, estando associados à disponibilidade hídrica do solo, caracterizando áreas de degradação. E torna-se evidente que estes índices atuam como importantes instrumentos aplicados à caracterização, uso e manejo do solo e também da vegetação. Então, a gente tem aí relatado que esses índices são bastante importantes no uso de estudos tanto para questões ambientais também como questões agrícolas e avaliação de uso e cobertura do solo. Aqui a gente deixa o nosso muito obrigado e ficamos disponíveis para perguntas e questionamentos. Muito obrigado pela atenção de todos.